Olá pessoal, vamos iniciar essa videoaula com as dicas de cálculo de escalas. Cálculo de escalas. No cálculo de escalas, basicamente nós trabalhamos com a utilização de três letras, que são as seguintes: D maiúsculo, D minúsculo e E. Onde D maiúsculo representa a distância real, D minúsculo a distância gráfica e E a escala. Onde D maiúsculo, a distância real, representa a distância, a extensão de uma determinada região do globo terrestre, representada em quilômetros. Por exemplo, quando nós falamos que a distância de Itabuna e Ilhéus é de cerca de 28 quilômetros. Então, essa distância é a nossa distância real. Ao mesmo tempo que, utilizando o mesmo exemplo de Itabuna e Ilhéus, nós podemos dizer que em um mapa, vamos dizer, de escala 1 por 30 milhões, a distância entre Ilhéus e Itabuna é de um valor suposto de 3 centímetros. Então, esse valor em centímetros seria o valor da distância gráfica, que é a distância representada geralmente em mapas. E a escala é quantas vezes a região, a distância real, foi reduzida para ser visualizada em um mapa ou em um planisfério. Nós temos aqui, citar aqui duas escalas. Por exemplo, 1 por 50 mil e 1 por 50 milhões. Uma dica aqui para sabermos qual a maior e qual a menor escala. Quanto maior for o valor do denominador, menor será a escala e proporcionalmente menor serão os detalhes encontrados que poderão ser visualizados no mapa. Geralmente, um planisfério, um mapa com utilização de escala 1 por 50 milhões é utilizado para representar o mapa mundi, utilizado para representar grandes extensões de terra. Já quando o denominador for um valor, quanto menor for o denominador, maior será a escala e maior serão os números de detalhes. No exemplo de um mapa de escala 1 por 50 mil, a gente pode ter representado as cidades, bairros e etc. Então, nesses mapas com escala maior, nós vamos poder visualizar vários mapas, vários detalhes da região que estaremos representando. Para realizar o cálculo de escalas, nós utilizamos três fórmulas básicas, que são as seguintes: distância real é igual a distância gráfica vezes escala. Distância gráfica é igual a distância real dividido pela escala. E, finalmente, escala é igual a distância gráfica dividido por distância real. Essas são as três fórmulas utilizadas no cálculo de escalas. Inicialmente, nós vamos trabalhar com a primeira fórmula, que é a fórmula utilizada para encontrarmos o valor da distância real, que, como já falamos anteriormente, a distância real é igual a distância gráfica vezes escala. Vamos pegar o primeiro exemplo. Em um mapa
de escala igual a 1 por 30 milhões. Desculpa. 30 milhões. Digamos que tenha 6 zeros aqui nesse final. Então, num mapa de escala 1 por 30 milhões, a distância gráfica, que já falamos que é D minúsculo, entre as cidades A e B é de 5 centímetros. Qual a distância real? Uma dica importante para resolver uma questão envolvendo cálculo de escalas é interpretar a questão e separar as informações. Então, quais informações que nós temos? Temos o valor da escala, que é 1 por 30 milhões. Temos a distância gráfica, que é de 5 centímetros. E temos a distância real, quer dizer, não temos. A distância real é a que nós iremos procurar. Vamos transformar isso, essas informações agora, colocando na forma. Então, distância real é D, que nós não temos, é igual a distância gráfica, então nós temos 5 centímetros vezes 30 milhões. Lembrando que são 6 zeros, certo? Então, distância real vai ser igual. Como é que a gente vai fazer esse cálculo com tanto número assim? Conserve, vamos conservar no caso, os 7 zeros e multiplicar os dois primeiros termos. 5 vezes 3, 15. Acrescentamos os 7 zeros que nós conservamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em relação às casas decimais, vamos contando, né? 3. Então temos aí, distância real, 150 milhões de centímetros. Porém, já falamos anteriormente que a distância real ela é representada em quilômetros. Então nós temos que transformar esses 150 milhões de centímetros em quilômetros. Aquela tabelinha, eu nunca fui bom de aprender aquela tabelinha de matemática. Então vamos ser mais práticos aqui na resolução do nosso problema. Nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros. Correto? E sabemos que 1 quilômetro tem 1000 metros. Ok. Então a gente vai ter que transformar de centímetro para metro e depois transformar de metro para quilômetro. Vamos lá. Eu tenho 150 milhões de centímetros. Quero transformar primeiro em metros. Para transformar por metros, se 1 metro tem 100 centímetros, então nós vamos pegar esse valor e primeiro dividir por 100. Né? Então 150 milhões dividido por 100, nós pegamos os 2 zeros aqui e cortamos 2 zeros aqui. Então vai ficar 150. Vamos colocar aqui. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então, 3 casas. 1.500.000 metros. Agora, para transformarmos em metros para quilômetros, relembrando quantos metros tem 1 quilômetro? 1000 metros. Então, dividimos esse valor aqui por 1000. Ou simplesmente cortamos 3 zeros. Vamos encontrar o valor em quilômetros. Então, a distância real da nossa questão
é de 1.500 quilômetros. Um macete aqui. Nós pegamos, dividimos por 100 e dividimos por 1.000. Contando aqui, temos 2 zeros, 3 zeros. Vamos retornar lá aquele valor. 150 milhões. Esse macete você vai utilizar na hora de encontrar o valor da distância real. Fez a multiplicação do valor da escala vezes o valor da distância gráfica, simplesmente a gente pega, corta 5 zeros do valor da multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, 2 zeros do 100 e os 3 zeros do 1.000. E vamos encontrar o mesmo valor, 1.500 quilômetros. Bem, gente, essa foi mais uma videodica. E num próximo momento a gente vai estar trabalhando com as outras duas fórmulas de cálculo de escalas cartográficas. Boa noite, fiquem bem.